As pessoas, elas reclamam pra mim, Elson, justamente assim. Cara, eu não consigo ficar estudando. Eu sento pra ler uma coisa e eu não consigo lembrar. Se eu leio, parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante. E por que eu tô colocando essa pergunta pra você? Porque eu acredito que existem formas de estudar. Eu te confesso, eu não consigo ensinar as pessoas a estudar. Eu consigo falar pra elas o que funciona comigo. Algumas coisas que funcionam comigo. Agora, eu percebo que você conseguir estudar é uma questão também de neurociência, à medida que, se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro, você vai ter uma facilitação. Não é que vai ficar fácil, é que você vai ter pelo menos um caminho. E que não é só uma forma pedagógica, é uma forma de progressão, é que nem uma carga, né? E aí o que eu explico para os meninos? Falo, olha, dentro das poucas coisas que eu posso falar para eles, olha, você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas, né? Porque você não vai conseguir. É a mesma coisa que falar para um sujeito que está entrando na academia fazer supino com 350 quilos. Né? O agachamento com 290, né? Com um pé só. Né? Não vai, ele é um esforço também. Isso que você fala sobre esforço, sobre a situação desconfortável, sobre o estressante, isso é válido para o aprendizado? É bacana porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo, o exercício físico é um paralelo que é quase perfeito. É mesmo? Metaforicamente falando, um cérebro é muito parecido com um músculo. Porque quando mais você exercita, mais ele fica bom e eficaz, tanto em gasto metabólico, quanto em uso, quanto em tempo de uso, quanto em eficácia de uso e tudo mais. Como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base para florescer um bom estudante, que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. Então o estudante que chega para mim falando assim, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar direito, eu tenho dificuldade, aí ele vai lá e fala pro Paulo na caixinha ou no banha, fala, eu não sei o que acontece, eu leio 3 páginas e não entra nada na minha cabeça, e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. Se você não ter alerta. E o alerta... Você tá lendo o livro, passou 3 páginas, você não sabe... Cara, e o alerta, ele é o oposto do sono. Então você precisa dormir bem para conseguir ter uma capacidade de... É o início, é a base, é a terra. É tipo, você quer plantar um pé de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra possível ali. E essa terra é o alerta. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, uma estratégia de estudo, o que você vai estudar. E principalmente, cara, motivação. Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu fiz, que chama Como Aprender a Gostar de Estudar. Cara, é uma das aulas mais vistas de longe, é 1 hora e pouco de aula. Mas você sabe que se o cara não gosta de estudar, ele não vai ver esse vídeo, né? Não sei que ele queira aprender, né? Então... Detalhe, não é como estudar. Não, mas não é como estudar. Porque ele não tá estudando. É como aprender a gostar de estudar. Porque senão o cara tem que... Não, no meio da aula eu falei assim, eu falei, cara, não é sobre como estudar. Técnica, não é técnica de estudo. É como aprender a gostar de estudar, onde eu tento explicar pra pessoa como usar o sistema de recompensa dela. Eu vou te falar uma coisa que é meio óbvia, mas você vai explicar isso. É muito mais fácil a gente estudar de uma coisa que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa. Eu tenho que... É que a necessidade, ela é o medo é motivacional. Meu pai comprou um carro. Ele vai ter muito mais interesse em ler o manual e aprender sobre esse carro do que se ele tivesse que ler esse manual pra nada. Sim, com certeza. Se eu preciso editar um vídeo, que foi o que aconteceu, eu aprendi muito mais rápido do que se eu fizesse um curso de edição e não tivesse uma coisa prática para usar aquilo. Com certeza. Você ter o estudo, e é isso que eu ensino na aula, você ter o estudo atrelado a uma recompensa. Isso ajuda você a ter motivação para estudar. Então o que você vai ganhar estudando? E medo. Medo. Você tem que ter medo, cara. Medo do quê? Como é que você não tem medo? Como é que o Paulo, que é sucesso, de bombar na prova? De fazer cagada com os pacientes, não tratar direito alguém... não conseguir evoluir, outros canais de carro do meu pai estragar lá na puta que pariu e não sei o que fazer, outros podcasts atropelar o teu porque a edição tá ruim, tem que ter medo, cara. Vou te dar uma explicação rápida. Hoje de manhã uma menina me perguntou no banho sobre doença de Pompe. Cara, doença de Pompe é glicogenose tipo 1. Isso é um negócio que acontece tipo 1 para 40 mil pessoas. É um negócio que eu parei de estudar na graduação. É raro? Essa menina... Raro pra caramba.
Não 40 mil pessoas, indivíduos vivos, e a maioria, assim, não sobrevive muito tempo. Cara, essa menina me fez lembrar disso, por quê? Porque eu tive um paciente que eu vi na graduação e que, cara, eu olhei e falei assim, que essa pessoa tem? Doença de Pompe. Um paciente eu vi. Eu lembrei 15 anos depois. Cara, Exato. impressionante. E por quê? Medo. Eu não sabia tratar, não sabia avaliar, não sabia... Eu, aluno, né? Eu falei, cara, agora eu tenho que saber isso. Puta que pariu. E aí, vê todas... Aí você liga com todas as glicogenoses, né? Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3... e aí vai a mesma coisa. Então, medo sim. Até porque o cortisol, que é um dos hormônios do medo, ele é neurotrófico. Exato. Não é à toa que o cortisol é neurotrófico. Por quê? Numa situação de medo, o que você tem que fazer? Reagir.